Depois do jogo, o técnico Cuca acabou revelando que Montijo jogou na superação. E foi uma lição para todo mundo. Mas esse cara, ele está sendo tão guerreiro que chega a emocionar a gente. É um cara que não fala, não reclama nada, tem a tendinite, não fica fora nem de treino e tem um filho de 1 ano que está na UTI. E foi premiado no final com o gol para o filho dele. Então a gente fica muito contente e feliz de saber que tem jogadores assim, né? E que muitas pessoas nem trabalhariam num momento desse, iriam cuidar do filho. E ele está aqui junto, passando agora daqui direto para o Paraguai e sem baixar a guarda. E foi premiado aí por Deus com o gol no final. O Cuca, você falou do Montijo e é uma questão de superação, né? Qual que é a importância de um exemplo para um grupo como esse do Cruzeiro que está chegando num momento tão decisivo, né? Decisivo de Mineiro, de Libertadores? Olha, eu sinceramente eu não sei se eu, quando jogador, eu ia ter uma capacidade igual que ele está tendo. Não sei você, se você tivesse com essa situação, se ia estar aqui hoje. A gente podia até estar, mas ia estar meio cabisbaixo. O cara é muito profissional e isso aí tem que ser enaltecido, né? E Deus não dorme. Aí premiou ele merecidamente, oferecendo o gol para o filho. A oração nossa no final também foi para o menino melhorar. Deus quiser, vai ficar tudo bem. Você acha que isso une mais o grupo, Cuca? Une, tem que unir, a gente tem que tomar como exemplo as coisas boas, né? Independente de ser argentino, uruguaio, o que for, é ser humano. E isso aí sabe, não tem palavra, né? Só quem passa por situação assim que sabe o quanto é difícil estar numa situação assim. E ainda mais você buscar a concentração que esse rapaz está buscando para jogar. Thiago, o Cuca ressaltou muito a questão da superação do Montijo hoje, né? Por tudo que ele viveu, das orações que vocês fizeram. Que tipo de exemplo ele trouxe para o grupo hoje? Não, é um jogador que se dedica muito, né? É complicado você fazer o seu trabalho com um filho doente, né? É difícil você focar no trabalho sabendo que o teu filho está internado. Mas ele se doou o tempo todo, jogou da mesma maneira de sempre, né? Jogou até com mais vontade e foi premiado com esse gol, né? Gol que nos deu a vitória. Eu tenho certeza que o filho dele, se Deus quiser, vai se recuperar o mais rápido possível para ele ter mais tranquilidade para jogar, né? Porque jogar com pensamento em um problema extra-campo é bastante difícil, né? Mas dá força para ele conseguir fazer o seu melhor. E acho que é isso, né? Eu fico com as palavras do Cuca. Deus não dorme, né? E profissional é profissional e acho... O Cuca falou para mim, será que você ia conseguir? Eu respondi para ele lá, não. Eu acho que eu não conseguiria. É muito difícil. O Montijo é um exemplo de profissional, só deu amostras, mais uma vez, com o jogo de ontem. E, além disso, é interessante porque ele não esconde do jogo. Ele é um jogador incisivo praticamente os 90 minutos. Ele carimba quase todas as bolas do meio de campo, ele faz o time jogar. É um atleta extraordinário, uma contratação fantástica que o Cruzeiro fez. E bonito também o Cuca revelar, acho que ele fez bem de revelar, acho que o torcedor precisava saber, acho que todo mundo precisava saber que existe esse diferencial no Montijo, que não é só dentro das 4 linhas, que ele é um cara de superação mesmo, e como isso fez bem para o grupo, esse contexto dele de mostrar essa superação. Né? Pois é, Dimara, só quem é pai sabe, né? Você tem, por exemplo, você tem os 2 filhos lá, né? A Mariana e o Marcos Augusto, o Serginho tem os dele, eu tenho as minhas. Quando fica doente, a gente fica doido. Você tá maluco. Né? E eu passei por um problema sério também de família, né, com a minha filha, eu sei como é que é a situação. Não tinha cabeça para trabalhar, não. Agora, você pega um jogador como esse, num país estrangeiro, se doar como ele está se doando, a cada dia que passa, ele vira mais ídolo do torcedor do Cruzeiro. Então, todos os méritos para o Montijo, olha, sinceramente, ele cresce no conceito da gente como jogador e como ser humano. Né? Porque esquece tudo, o meu trabalho é isso aqui. Eu vivo disso aqui e vou fazer bem isso aqui. Agora, quem vai cuidar dos meus filhos... O meu filho está lá doente, são os médicos. Eu não posso fazer nada, mas aqui eu posso fazer. Mas ter esse discernimento é difícil. É difícil, é claro. Muito complicado. Eu sinceramente, eu não faria o que ele também fez. Tem que ser muito profissional, tem que ser bom caráter, bom pai, tudo. Parabéns ao Montijo. Agora, uma notícia boa. A assessoria de imprensa do Cruzeiro nos informou hoje pela manhã que o garoto de 1 ano do Montijo, o filho mais novo, amanhã ele vai ser liberado da UTI. Graças a Deus, né? Menos mal, né, gente? E que Deus acompanhe ele, é uma pneumonia... Deus acompanhe ele, acompanhe o Montijo também. Parabéns ao Montijo por tudo isso. E tem que ser revelado, sim, para mostrar o homem que é o Montijo. Isso só acrescenta no grupo num momento importante que o Cruzeiro está aí buscando esse título da Libertadores. Tantas decisões, né? Exato. Então vamos lá, vamos dar uma passada no Atlético. Agora, Copa do Brasil, jogo contra o Grêmio Prudente. Ataque mudado.
O volante Richarlison considera que, mesmo jogando fora de casa, o fator campo pode ser um diferencial favorável ao Atlético. É isso mesmo. O duelo contra o Grêmio Prudente, que acontece na próxima quinta-feira, em Presidente Prudente, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Ele disse que as dimensões do gramado facilitam para uma equipe mais técnica, como no caso do Galo, mesmo enfrentando um adversário mais fechado. A confiança na retomada do bom futebol do Atlético passa também pela diretoria, que admite que as atuações nos últimos compromissos deixaram a desejar, mas aposta na recuperação a partir do confronto contra o Grêmio Prudente. Com o time em terceiro lugar no Campeonato Mineiro, atrás de Cruzeiro e América de Teófilo Otoni, mas com um jogo a menos que os dois, a diretoria do Galo mantém a confiança no crescimento da equipe nas próximas partidas. Segundo o Eduardo Maluf, o momento requer trabalho e tranquilidade, e também um pouco de autocrítica de todos. Quanto ao que se pode ver em campo, mesmo com a chegada de Guilherme, substituto de Diego Tardelli, negociado com o futebol da Rússia, o técnico Dorival Júnior mantém a confiança no atacante Ricardo Bueno. Autor de 2 gols nos últimos jogos, o centroavante continua em alta com o comandante e terá mais oportunidades para se firmar na equipe do Galo, pelo menos até a estreia do novo contratado, ainda sem data. Dorival Júnior se mostrou satisfeito com o rendimento de Bueno, que, segundo o treinador, vem correspondendo e precisa ter sequência como titular. Pelos treinamentos, Dorival deverá mexer novamente na equipe, especialmente no ataque. Magno Alves, que perdeu a posição e entrou no decorrer dos últimos jogos, atuou como parceiro de Ricardo Bueno nos coletivos da sexta e do sábado. Jobson, titular diante do Vila Nova e Uberaba, parece ter perdido a vaga na equipe. Será? Magno Alves e o Ricardo Bueno não sai não, tá, gente? Pelo menos até o Guilherme. Vamos ver, né? O Guilherme vai disputar a posição com o Ricardo? Ah, não tem como, né? Embora tenha até uma brincadeira, né? O Ricardo Bueno, se a gente analisar os 2 últimos jogos, média de 1 gol por partido, uma média excepcional para um atacante, né? Jogos, ele marcou. Mas não dá para analisar por esse prisma, né? Não tem condições de ser titular do Atlético. O meu ataque com os jogadores que o Atlético dispõe hoje seria Magno Alves e Jobson. Embora o Jobson não tenha apresentado aqui o que ele pode. Mas eu vejo o Atlético hoje um tanto quanto perdido na formação do time. É porque isso, né? Eu não achei que o Jobson foi mal nas últimas partidas. Mas é falta de opção, né, Dimara? Porque, de repente, ele coloca o Jobson e não faz nada. Coloca o Mas eu não achei que ele foi mal. Por isso que eu não estou entendendo. Mas achei que o Magno Alves entrou bem. A torcida do Atlético já não aceita muito o Ricardo Bueno. O Magno Alves... O Magno Alves tem 35 anos. A gente sabe que para jogar no Atlético tem que ter muito mais condição do que jogar no Ceará. Certo? Tem que ter muito mais futebol para jogar no Atlético do que ele jogou no Ceará. Uma coisa é jogar no Ceará. Mas ele tem entrado bem no Pois jogos, é, né? mas né, o Atlético empatou com o Uberaba. Né? Então, aí, o Renan Oliveira está abaixo da crítica. Até agora não disse para que veio também. Ou seja, no meio de campo para frente ali, está tudo embolado, está tudo perdido. Então, isso aí cria um problema para o Dorival. Ele fala assim, quem é que eu vou colocar? Ninguém está bem. Tá uma situação complicada para montar esse time, né, Sérgio? Agora, o Grêmio Prudente é muito fraco. Acho que é uma oportunidade para o Atlético ganhar confiança. Sim. O Grêmio Prudente é o último colocado do Campeonato Paulista. Mas o último colocado do Campeonato Paulista é muito melhor do que o IAP. E outra coisa, perdeu de 1 a 0 pro Palmeiras lá dentro de São Paulo, jogando um futebol que não poderia ter ganho o jogo. Isso foi uma partida que ele fez, porque ele já fez várias partidas, tem 11 pontos só. O time é muito ruim também, o Atlético tem obrigação de ganhar. Agora, a respeito do que o Dorival está fazendo, ele está perdido sim. Ele não sabe o que faz. Ele perdeu suas 2 referências na frente, Obina e Tardelli. Os laterais não correspondem. O meio de campo, ele está tentando demais o Renan Oliveira e não está conseguindo. Agora tem o Mancini. O Mancini já está em condição. Vamos ver. Mas o Mancini está vetado para aqui. O Mancini teve um edema na coxa. Mas ainda não. Mas para quem esperava que a contusão fosse agora, maior, não né? só o Magno Alves, como o Wesley também, que não se apresentou mal, não. O Wesley, que tem entrado e tem entrado bem. São opções táticas que ele vai o Neto tendo, Berola, todos eles, a torcida quer mais do que o Ricardo Bueno. Mas o Dorival tem treinador que é teimoso, né, Edmar? Tem uns negócios engraçados. Ele cisma o que a gente cobra, né, Sérgio, para o Guto comentar é o seguinte, que haja uma definição de quem é titular no Atlético. Porque assim você vai dar essa sequência que ele disse que o Ricardo Bueno tem, pelo jeito vai ter mesmo, mas para todo mundo, né? A chance igual. Eu acho que isso é importante. O Dorival tentou fazer isso no início da temporada. A gente está no começo, mas nos primeiros jogos. Especialmente o meu campo, que tinha Richarlison, Serginho, Ricardinho e Renan Oliveira. Mas depois até com cartões, contusões, ele foi obrigado a mexer.
E o ataque tem sido o setor mais modificado, principalmente ali. O Atlético precisa ter uma cara, o time todo precisa de uma cara. As laterais ele também não conseguiu. Isso é que está preocupando muito o torcedor. Quinta-feira você não sabe o time que ele vai Não colocar. sabe, isso aqui é preocupante. Vamos ver se hoje à tarde, né, no treinamento, a gente descobre, né? Bom, e depois do intervalo nós vamos conferir a classificação do Campeonato Mineiro, vamos lá, as vitórias do FUNORTE, do América de Teófilo Otoni, o vice-líder do Mineiro, e ainda o empate entre Vila Nova e Ipatinga. Continue ligado, olho no Minas Esporte, olho na Band.